O sentido da vida é dado por aquilo que fazemos, pelas causas às quais nos dedicamos e pelo amor que oferecemos. O trabalho não é apenas uma obrigação, mas pode ser um dos maiores canais para realizar nosso sentido. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Até que ponto a falta de investimento em treinamentos transforma a equipe em custos, ao invés de ativos da empresa? Bem, bem-vindos ao podcast O Voo da Águia. Eu estou aqui para falar desse assunto bastante importante e bastante polêmico nas empresas. Sol Majoros, bem-vinda! Como estamos com esse tema hoje com o mercado? Olá, Alan! Que bom É um te prazer. ver. Que bom, obrigado por você estar sabe que aqui. eu sou fã, né, do seu trabalho. Muito obrigado, viu? Bom, essa é uma pergunta extremamente relevante, porque as empresas que não investem em treinamento têm inúmeros problemas. Um deles, acho que é a produtividade, porque se a pessoa não está treinada, ela acaba fazendo retrabalho, porque ela não sabe exatamente aquilo que ela precisa fazer. Pior que isso, eu acho que é cultura, porque uma empresa que não investe em pessoas, principalmente no desenvolvimento comportamental delas, a cultura pode ficar muito destoada com a realidade que a empresa deseja dessa cultura. Mas, Sol, me fala uma coisa, você está falando da cultura, né? A cultura da empresa determina também se ela se interessa em desenvolver pessoas ou se ela está ali apenas como cargos operacionais, não é verdade? Exatamente. Mas como é que você consegue perceber a diferença, né, de uma empresa que investe pesado em treinamentos? Você acha que tem ali uma fidelidade com os seus funcionários? Você acha que a mão de obra, né, o turnover é mais diferenciado de uma empresa Sem que não dúvida. investe? Me fala da sua Sem dúvida percepção. alguma. Porque a empresa que investe, ela traz o engajamento. As pessoas sabem que ela está sendo investida, né, no cargo dela, no trabalho dela. E, sem dúvida alguma, isso traz, né, pessoas do mercado para sua empresa, porque você vai trabalhar numa empresa que te desenvolve ou uma empresa que não te desenvolve. Então, obviamente, é onde você tem mais oportunidade de crescer, é onde você sente mais a vontade de ficar. Então, eu acredito que o treinamento ele não é só para melhorar, né, os skills, né, de um líder e da alta liderança, mas também para poder trazer esse engajamento das pessoas, para que elas se desenvolvam, para que elas aprendam, né, a fazer o trabalho de uma forma melhor, melhora a comunicação, né, porque se você está ali se desenvolvendo... E a comunicação skills, sempre é um problema dentro da empresa sempre. se ela não estiver bem alinhada, não é mesmo, Sol? 80% dos clientes que a gente atende, pode ter certeza que no briefing é comunicação, problema de comunicação. Me fala um pouquinho dos clientes que você atendeu. Existe algum caso específico que a empresa não estava muito convencida de que treinamento era bom e isso virou a chave? Você tem algum caso assim para trazer para a gente? Falar assim, poxa, eu tive um cliente que não acreditava e isso cresceu tantos por cento depois. Sim. Eu não vou falar, obviamente, o nome Não dos pode falar o nome clientes por aqui. enquanto, tá, gente? Por enquanto. É confidencial, mas a gente tem alguns ramos de atividades que hoje não tanto, mas que, né, no passado, pouco tempo atrás, não no passado remoto, que não existia um grande investimento. Então, essas pessoas nesses ramos, que principalmente de construtora, por exemplo, eles crescem porque eles são bons técnicos, que eles estão ali, né, há anos, e quando você vai desenvolver esses líderes que foram crescendo junto com a empresa, né, eles têm uma certa resistência. E eu já vi, né, em empresas que líderes extremamente resistentes para o treinamento, e quando a gente coloca uma metodologia, que é a metodologia que vem dentro do meu peixe da Eagles Flight, que é uma metodologia que é inovadora, que ela é experiencial, eles entrando nessa viagem, né, nesse mundo experiencial, se abrindo para um novo, e aí entendendo a importância do treinamento. Aí depois, obviamente, a gente vai para o conteúdo. Então, várias né, situações que a gente teve de realmente de existir essa resistência, ela foi quebrada por causa de uma metodologia experiencial, que faz a diferença do que ter, né, às vezes ali só uma palestra que a pessoa está ouvindo, ela está praticando, e aí depois disso você vê eles pedindo para serem treinados. Então é muito legal você ver uma empresa que não quer para uma empresa que de repente os líderes querem, e aí obviamente contratam para suas equipes e aí tem essa transformação. E nós estamos falando de uma entrevista com uma das principais figuras da Eagles Flight, da área comercial, que é a Sol, que praticamente fundou,
né, a Eagles Flight no Brasil. Mas eu quero contar para vocês o seguinte, nós estamos falando de comportamentos dentro das empresas, e esses comportamentos podem trazer a questão da produtividade, não é mesmo, Sol? Você falou muito que afeta muito a produtividade quando você tem um treinamento engajado. E eu não estou falando só daquelas palestras que os funcionários recebem, ou algum treinamento mais técnico, nós estamos falando de algo experiencial. Você acha que isso é uma tendência para o mercado, Sol? Eu acho que é uma necessidade para o mercado. Porque Fala mais. conteúdo a gente tem aí disponível na internet o tempo todo, o chat GPT, né, a inteligência artificial. Então, eu acho que absorver conteúdo por leitura ou por audição é um dos caminhos. Mas, né, isso já é comprovado que a gente esquece. Às vezes a gente assiste o filme ontem e hoje não sabe contar nada. Ai, que filme mesmo que eu assisti? Quando você faz uma metodologia onde você está praticando, que você está experienciando, né, e tendo desafios com outras pessoas ali, sem dúvida você tem maior retenção daquilo que você vivenciou e, obviamente, o aprendizado ele fica mais fixo. Então, é comprovado, né, que a gente aprende mais quando a gente está na prática, mas para mim é fundamental, ainda mais hoje em dia que, né, a informação aí está disponível, né, você pode fazer treinamento online e tudo, então eu acho muito importante uma metodologia mais prática, mais... Não é importante mesmo, fundamental, sendo repetitivo. Ô Sol, mas você também tem uma equipe, né? Você treina a sua equipe, como é que é esse processo de treinamento, de conversa, de feedback? Me conta um pouquinho da sua rotina ali com a sua equipe para a gente entender o quanto isso impacta na entrega deles. Na Eagles, né, eu cuido da área marketing e vendas. Então, a maior parte, né, do treinamento que a gente tem é focado em comportamento, principalmente também como você vender da melhor forma, né, atender seus clientes de uma forma com alto impacto. E para que você treine a sua equipe para que faça isso, para que o cliente realmente faz, uau, né, nossa, que essa pessoa, né, nosso consultor comercial realmente trazendo credibilidade, primeiro eles têm que estar muito encaixados com a nossa cultura. Então, para mim é fundamental o tempo todo estar repetindo a nossa cultura, falando sobre os comportamentos que a gente tem que ter, né? Que se encaixa com o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Nos valores da empresa, né? né? É fundamental, porque eu acho que principalmente a equipe comercial, quanto mais ela estiver imbuída da sua cultura, melhor eles vão atuar com os clientes, e é na verdade o que a gente quer. A gente não quer só, né, ganhar resultado financeiro, mas a gente também quer credibilidade, né? A gente quer estar sempre tendo uma boa reputação da empresa, então é fundamental estar ali o tempo todo conversando com eles. Então a gente dá, obviamente, treinamentos experienciais com o time, mas eu acho que o mais importante é o coaching e a mentoria. Então tá o tempo todo ali conversando, o tempo todo dando feedback, ter uma cultura aberta para feedback. Eu sou, né, assim, para mim isso é uma regra minha. Eu acho que se eu vi que algo pode ser melhorado, já falar na hora. Né? Então, assim, ter conversas difíceis é difícil, mas é fundamental. E feedback positivo também. Né? Porque só, né, mostrar... Só porradaria não dá também, né? Ó, só onde tem que melhorar, não, mas também, né, motivar. Eu tô sempre junto com a equipe. Assim, é o meu perfil, né? Meu perfil eu falo que eles são os meus maiores clientes. Então, Perfeito. se alguém me perguntar qual que é o maior cliente seu da Eagles Flight, eu falo, a minha equipe. Porque eu preciso estar ali, né? Eu sou uma líder mais servidora. Né? Eu gosto de estar junto, deles se sentirem à vontade de me ligar para contar, né? Olha, eu tô tendo dificuldade, me ajuda com isso. Então, esse é o meu perfil também, inclusive. Além, é claro, também você deve fazer o treinamento técnico, né? Explicando os programas. Sim. E como é que é a entrada dessa equipe quando depara com um programa experiencial que é algo diferente do que eles estão acostumados a ver no mercado? Como é que eles te dão esse feedback? Olha, na minha equipe, eu vou te falar, ninguém quer ir embora. Quando eles entram... Gente, deixa eu fazer uma fofoca. É verdade, viu? Verdade. É verdade. O pessoal que entra na equipe da Sol quer voltar mais tarde. Quando sai por algum outro motivo da vida, sempre volta. É impressionante, assim. E uma das coisas, acho que não é, né, falando que sou eu isso, né, sendo egocêntrica. Eu acho que existe, logicamente, né, é uma questão de como eu trato as pessoas, mas também o que a empresa tem para oferecer para o cliente. Então, quando eles vivenciam aquilo que a gente
aplica no cliente, eles entendem o quanto aquilo faz bem para a pessoa. Porque não só te desenvolve em termos, né, de conteúdo que você precisa ter, mas também como pessoa. Você fica uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa melhor fazendo os treinamentos. Então eu vejo muito isso, a pessoa ela entra, né, antes de entrar, vai lá, olha no site, vê vídeo, fala, deixa eu ver que empresa é essa antes de fazer a entrevista, mas o que faz realmente eles entrarem, se apaixonarem pela empresa, eu acho que não, tenho certeza, que é esse método, né, e de estar ali, de não usar máscara, né, de poder ser quem é, de poder errar num ambiente seguro, porque você pode errar, você pode morrer. A confiança ali, do ambiente, no jogo você né? pode morrer, né? Na vida você não pode, mas ali você pode. Então, e entender que aqueles erros, eles estão ali para te mostrar onde você pode melhorar. E aí transforma as pessoas. Transforma. Então, eu acho que, assim, um dos grandes motivos da equipe ser tão engajada e contente, né, no lugar de trabalho é o que a gente vende, é fazer o bem para os outros, né? Então, eu acho que isso conta bastante do que vender algo que faz mal, né? Essa é Sol Majores. Vocês perceberam aqui que a Sol, ela vai ali, ó, diretamente na essência do indivíduo. Porque o que nós queremos aqui é provocar você que está acompanhando o Voo da Águia Podcast, que vai entrar no ar em breve com mais episódios e eu quero que você participe. Deixe seus comentários aí, fala pra gente quais são os assuntos que você tem interesse em saber aqui de pessoas, de líderes do mercado, de pessoas influentes no mercado para que a gente possa trazer e bater um papo. Acompanhe-nos nas redes sociais e, é claro, você vai acompanhar tudo aqui. Esse bate-papo tem muito mais, só está começando e é claro que eu tenho que fazer uma provocação, né, Sol? Você já teve algum ambiente que você trabalhou em que a empresa pouco se importava com o treinamento da equipe, né? E como você se sentiu? Me traz esse sentimento de pertencimento àquele lugar onde o desenvolvimento humano talvez não era o foco da empresa. Conta pra gente essa experiência. Já tive, sim. Acho que todo mundo, né? Alguma vez aí, pelo menos aí quem nasceu dos anos 70, já passou por várias empresas, já vivenciou. Principalmente no passado, né? No passado a gente tinha muitas empresas que não tinha nem plano de carreira, não existia nada disso, né? Pagar por fora, aquelas coisas todas. Mas eu tive um caso, assim, que além de não ter investimento, ainda tinha uma liderança muito hierárquica, né? Muito manda e faz, né? Ditador, né? E, obviamente, as pessoas viviam saindo, né? A empresa não está mais viva. A empresa se foi. Foi passada de pai para filha, né? A filha não tocou bem e a empresa acabou. É uma empresa com um nome forte na época até, mas infelizmente não... E era isso, ninguém era treinado. E como é que era o sentimento das pessoas daquela equipe? Era super desengajado. E era muita fofoca, nossa senhora. Era uma Sério? fofocaiada. Dava margem para isso. Era um falando mal do outro. Porque você não traz um motivo para você estar lá. Então, assim, você não tem um propósito, digamos. Acho que a palavra certa é um propósito para estar pertencendo nessa empresa. Porque não tem propósito a empresa. A empresa quer fazer dinheiro a qualquer custo e você não tem liberdade para inovar. Porque se manda, né? Eu tô mandando, você faz, você perde a sua criatividade. E aí foi isso, eu tô lembrando agora, nossa, foi bem ruim trabalhar lá mesmo. E todas as pessoas, eu acho, que eu conhecia, assim, falavam bem mal, assim, dos chefes, sabe? Eu era chefe, não era líder, né? Acaba sendo um ambiente tóxico, né? Sim. Porque você sai da sua casa com o propósito de, né, ter uma vida digna, Sim. de trabalhar num lugar legal. Ser feliz. A gente tá falando de felicidade, mas a felicidade também está nas pequenas Sim. coisas do dia a dia. Uma delas é trabalhar, que a gente passa mais tempo trabalhando. Agora, o que você aprendeu com isso também? Porque a gente não aprende só no amor, a gente também aprende Sim. na dor, né, Sol? Eu acabei ficando só um ano, óbvio, porque eu não quis me colocar numa, sei lá, estava trabalhando numa empresa onde que não tinha valor para mim. E assim, acho que o que eu mais aprendi ali foi: não faça isso com ninguém. Nunca seja uma líder dessa forma, né? Que isso não funciona, né? Não funciona. E que mais? Nossa, aprendi tanta coisa. É que a gente aprende a como não ruim, fazer, a não principalmente, fazer, né?
a E o como que não fazer, fazer. né? E o que fazer de diferente, assim. E eu acho que, assim, tudo que aconteceu nessa empresa para mim, nesse 1 ano, também foi uma escola, né? Que a gente aprende com essas coisas, com esses erros, né? Acho que eu até me tornei uma profissional melhor nesse sentido, sabe? Porque eu olhei e falei, gente, não dá para ter uma empresa desse jeito, as pessoas não estão engajadas, as pessoas falam mal, fora as coisas que a gente não sabe que, né, que devia ter ali entre os funcionários, porque não tinha engajamento algum. Acho que é isso, Alan, não sei, o que mais? Olha, Foi muito ruim. eu gosto dessas histórias, gente, porque a gente fala assim, mas na minha empresa não acontece, né? Na minha empresa é diferente. Quase falando o nome da empresa. Não fala não, não fala não. Ó, você que está assistindo, você deve se identificar com algum momento dessas falas aí. Tudo bem, faz parte. Mas você também tem a oportunidade de fazer parte de uma equipe que pensa em treinamento, uma parte que é a empresa que se preocupa em desenvolvimento. E ali a questão da produtividade, né? Fica nos bastidores aquela fofoquinha, aquele ambiente tóxico, né? Ao invés de você focar no resultado de fato da empresa. E é por isso que nós estamos falando aqui sobre o tema de hoje, que é não investir em treinamentos vira custo ou vira ativos da empresa. As empresas estão pensando muito, o mercado está mudando, sente a necessidade de criar alternativas para treinamento, a Sol está aqui comprovando isso. E você, escreve aí pra gente, o que está acontecendo na sua empresa? Você não precisa deixar o nome não, tá, gente? A gente não vai apontar dedos aqui não. Mas você sente necessidade de mais treinamentos experienciais, comportamentais, mais treinamentos técnicos? Conta pra gente, porque a gente quer chegar lá na essência, a gente quer entender como é que está o ambiente aí da sua empresa e, claro, quem sabe a gente pode estar junto num podcast aqui para falar mais sobre alguns assuntos. O Sol, há uma tendência no mercado de ampliar as possibilidades aí de treinamentos? Você acha que você já recebeu demanda de clientes que falam assim, me dá uma coisa nova aí, eu quero uma coisa disruptiva? Eles exigem que você também se renove sempre, traga sempre novidades? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu acho que agora mais ainda, né? Porque o mundo está em transformação contínua, né? E com a evolução da tecnologia, com a inteligência artificial, é sério, assim, praticamente todos os clientes são assuntos do momento, né? Falam, o que vocês têm de novo? Porque são mentalidades novas, né? Essa nova geração está vindo diferente, né? Como todas as gerações vêm diferente. Então, acho que uma das coisas a empresa ela nunca tem que parar de inovar, senão ela morre. Ainda mais agora, né, que o mercado do jeito que está, tudo muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre inovando. O cliente está sempre querendo ver coisa nova. Pergunta, tanto quando a gente faz showcase, fala, lançamento, lota. Todo mundo quer ver. É coisa nova, quero ver. Então, não, é fundamental isso. Respondi tua pergunta? Mais que respondido, né? Maravilhoso isso. Não, porque os clientes às vezes querem customizar muita coisa também, né? Você chega a receber esses pedidos de, eu tenho um evento com um tema tal, dá pra gente customizar? Fala pra mim um pouquinho. Nossa, muito. O nível de customização aí desses treinamentos. Dos últimos anos, acho que aumentou, assim, pelo menos 60% 60%? Da entrega nossa é customizada. Assim, obviamente, a gente tem, né? O cliente ele quer a nossa metodologia, não quer que venha do zero, porque o que traz o cliente para a gente justamente para a gente ser diferente, para ser inovador, por mexer com os comportamentos da forma que a gente mexe. Só que eles querem algo mais voltado para a empresa deles. Então, às vezes, é o tema, né? Mudar o tema da experiência, o próprio treinamento quando é workshop, né? Então, trazer conteúdo do cliente, mesclar com o conteúdo da Eagles. Então, a gente faz essa híbrido, né? Faz essa mistura para ficar bem a cara deles. Mas teve um aumento significativo, porque acho que cada vez mais as empresas que investem em treinamento querem algo mais com a cara deles, né? Com a cultura deles mais alinhado. Então, aumentou bastante. Até faz parte do pacote reforçar a cultura da empresa numa experiência como essa, né, Sol? Sim. A primeira fase sempre de um treinamento, antes da gente ir para a prática ali, né, para a entrega, é esse diagnóstico para a gente customizar. Mas o que está mudando bastante, que eu vejo assim, que os clientes querem, além, né, da customização para a linguagem, também tem às vezes uma questão visual. Então, de tema, visual, e de colocar realmente alguns conteúdos que a empresa está fazendo. A gente tem um projeto bem grande aí que a gente pegou, são 5 anos de projeto,
onde o desafio foi pegar esse treinamento, que é um treinamento global, e fazer com que no Brasil ele fosse um treinamento que tivesse maior engajamento. E aí isso funcionou muito bem, porque a gente pegou aquilo que eles já querem desenvolver e trouxemos uma metodologia mais inovadora, deixamos, né, o treinamento com um maior engajamento e funcionou muito bem. E a empresa está super contente, aí são 5 anos, né, de trabalho. 5 anos. Bem, este é o podcast Voo da Águia. Estou aqui com a Sol Majoros e eu tenho muito ainda para falar com ela. É claro que você que está ouvindo ou assistindo o nosso podcast, você tem toda a liberdade de participar, curtir, compartilhar, porque tem muito mais tema que a gente quer explorar por aqui e a gente quer você acompanhando todos os nossos bate-papos. Mas eu tenho o próximo bloco que é inovador. E atenção, hein? Falar em inovação, eu quero chamar a Sol, sabe para quê? Para o desafio da essência. Afinal, estamos falando de tanto de essência da empresa, propósito. Então, vamos para o desafio da empresa. Eu vou chamar a Sol e encarar ela agora. Bem, Sol, seja muito bem-vinda ao desafio da essência, que tem a ver com o voo da águia, tá? Eu vou te explicar mais ou menos, você está acompanhando aí, como é que funciona o nosso jogo, e aqui é tudo improviso, viu? Aqui não tem combinado, não. Muito legal vai ser as suas respostas de imediato. A primeira coisa que vier na sua cabeça, você vai improvisar, você vai responder. Se preparem, é muita emoção agora. Bom, nós temos aqui um tabuleiro, tá? Chamado Desafio da Essência. E tem a ver com as 5 asas do conhecimento que foram inspiradas no voo de uma águia. E eu conto para você que é o seguinte, a primeira asa é visão aguçada. Tá aqui, ó, você vai ver visão aguçada. Visão aguçada significa ver de longe, enxergar além do óbvio, tá? Quando eu falar de atitude emocional, a gente está falando de atitude emocional com foco em capacidade de se elevar nas turbulências das das grandes alturas lá, tá? Nós temos o foco no alvo. A águia tem um foco no alvo, que é discernir o que realmente importa e agir com precisão. A quarta asa do conhecimento é voar só quando necessário, ou seja, liderar com independência sem perder a conexão com o time. E a quinta asa é renovação das penas, ou seja, saber mudar, desapegar e recomeçar e reconstruir. Tudo bem? Maravilhoso. Então você tem uma pedrinha aí, você vai posicionar aonde você quer começar. E aí você vai completar sempre a volta, tá? Claro que eu vou ter que te perguntar o seguinte, nós temos um tempo ali e eu vou te perguntar, Sol, você quer a carta ou você quer desafio? A carta, eu vou te fazer uma pergunta e você vai relacionar essa pergunta com o ponto que você está. Agora, o desafio pode ser qualquer coisa, você vai ter que improvisar em cima disso. Vamos brincar? Vamos. Beleza? Beleza. Bom jogo para nós. Ó, o cronômetro já está na tela. Vamos começar então. Qual ponto você começa? Eu vou começar com autoconhecimento. Autoconhecimento. Agora a pergunta que eu tenho que te fazer. Você quer a carta ou o desafio? Ai, quero a carta. Tá com medo, gente. Tá com medo medo. da carta também. Tá com medo do desafio. Olha lá, vamos ver. Deixa eu pegar aqui a carta do autoconhecimento. Deixa eu ver aqui. Cadê? As cartas, aqui. Muito bem. Autoconhecimento, vamos lá. Pergunta. Qual valor pessoal você jamais negociaria dentro de uma organização? Nossa, confiança. Me fala mais. Porque quem confia trabalha bem melhor. Porque a confiança ela gera uma boa comunicação. Porque se você confia no propósito da empresa, você se entrega ali com mais paixão pela empresa. Assim, para mim, confiança é fundamental. Tem mais. Pode falar mais? Pode? Ética. Me fala mais sobre ética. Ética, para mim, também é um valor fundamental. Né? Imagina, assim, não ser uma pessoa ética na empresa, para mim, não é um... Não existe. Ó, parece óbvio que a gente está falando. Mas não existe. O óbvio precisa ser dito, Sim. Não é mesmo? Ah, tem pessoas que não são muito éticas. Né? É verdade. Tem de tudo no mercado. Para mim é um valor que fundamental. Ética e confiança. Qual o próximo ponto você escolhe? Eu não escolho nenhum. Como assim? Eu não quero esse desafio, você vai fazer pergunta de mas você pode vir para cá, você pode vir para lá. Tá. Eu vou então, já que você tá me desafiando, vou te desafiar. Ixi, meu Deus, agora sobrou para mim. Pronto.
Vamos nesse aqui, então. Tem que vir para cá, você falou, não é? Decisões e propósito. Boa. Decisões e propósito. Você quer carta ou desafio? Agora eu quero desafio. Vamos ver aqui. Nossa, você está aprontando. Desafio, hein? Bom, deixa eu pegar aqui o desafio. Atenção, desafio. Se for dançar, tá tudo bem. Muito bem. Olha, sobre decisões e propósitos, você vai fazer o seguinte. Você vai em 30 segundos, 30, hein? Marca aí, ó, 30 segundos, você vai ter que criar um slogan sobre decisões e propósitos para a sua empresa. Sabe um slogan que vai vender a propaganda do Natal, assim? Pá! 30 segundos? 30 segundos, valendo. Seja inovador, ou você vai morrer no mercado. Seja inovador ou vai morrer no mercado. Tá uma porcaria, né? Mas tá bom. Tá ótimo, tá muito bom, muito bom. Mais um, ainda dá tempo, mais um, vamos lá. Pra que ponto você vai, pra lá? Ou você pode voltar pra cá também, pro autoconhecimento, fazer outra pergunta. Não, chega de se autoconhecer. Vamos pra cultura. Cultura e equipes. Você quer desafio ou você quer a carta? Desafio, pode inventar. Você gostou do desafio. Então vamos lá, atenção, hein? Você vai fazer uma mímica. Atenção, hein? Você vai fazer uma mímica de como seria o modelo ideal de uma funcionária feliz numa empresa que tem uma boa cultura. Como é que seria ela? A atriz agora, hein? Daqui pra Globo, hein? Feliz, trabalhar, dando um abraço. Eu sou feliz de trabalhar aqui, minha gente. Trabalhar com propósito. Boa! Muito bom, muito bom, muito bom. Tá acabando. Vamos lá. Ainda temos tempo, hein? Pra onde você vai? Você volta pra propósito? Vai pra liderança? Pra liderança. Você quer carta ou desafio? Eu quero carta. Carta, vamos ver, atenção, deixa eu pegar uma cartinha aqui para ela. Bom, vamos lá, nós estamos na liderança. A carta de liderança é a seguinte. Como você cria segurança psicológica na sua equipe, Sol? Que delícia essa pergunta! Obviamente, criando um ambiente de confiança e de feedback, porque se as pessoas elas podem falar aquilo que elas pensam e sentem, elas automaticamente se sentem melhor, se sentem seguras, e também a forma de comunicar. Né? Comunicação não violenta sempre. Eu acho que é isso, dá oportunidade para a pessoa ser ouvida, sem julgamento. Essa é a parte mais difícil, não é? Trazer ideias pré-concebidas sobre a pessoa, trazer os pré-julgamentos, não é mesmo? Não julgar. Isso dá uma segurança para a pessoa. Porque você imagina, você vai falar alguma coisa e já tá uma porrada. O que acontece? E também, ser sincero, né? Acho que a verdade, ela tá acima de tudo. Quando você fala a sua verdade, é verdade mesmo, você tá precisando de alguma coisa da empresa, ou tá sabendo que você precisa ser desenvolvido em algo que você não sabe fazer, você tem a liberdade de fazer isso, você se sente mais segura e com certeza você vai estar num ambiente que você vai estar mais feliz. Boa, Então falar um pouquinho de empatia também, né, Sol? Nossa, empatia total. Você, né, antes de sair atacando as pedras ali, peraí, por que a pessoa está se comportando assim, né? Sem dúvida. Tem mais tempo aí. O que você acha? Tem mais um tempo aí para um tema, vamos? Eu quero te desafiar agora. Vamos, então vamos lá. Só eu? Posso escolher? Aqui. Isso, você pode escolher entre... Vou escolher aqui, inovação e futuro. Carta ou desafio? Carta. Vamos buscar a carta aqui? A carta. Deixa eu ver aqui, aí você escolhe, tá? Sim. Inovação e futuro, você que escolhe a minha carta. Eu te pego, aqui, Ih, gente, esqueci o óculos. A 1, a 2, a 3. Essa. Se você tivesse que demitir um processo e contratar uma nova ideia, qual seria? Vamos lá, Alan, com você. Gente, me colocaram aqui na parede. Vamos lá. Se eu tivesse que demitir um processo e contratar uma nova ideia. Primeiro, eu acredito nos processos muito bem claros. Eu gosto de tudo muito roteirizado. Agora, processos que demandam uma mão de obra repetitiva, uma mão de obra, né? Você tem uma pessoa no caixa falando, CPF na nota, senhor? Débito, esses processos, eu acho que eles devem ser substituídos o quanto antes, porque a gente subestima a inteligência das pessoas e o poder da criatividade, da humanização. Então, o que eu demitiria seriam processos repetitivos, né? Processos burocráticos, processos
que não exploram o potencial criativo da inteligência, da emoção da pessoa. E aí eu investiria, sim, em um processo mais humanizado, em trabalhar menos a formalidade e trabalhar mais a humanidade. Porque, às vezes, a formalidade, principalmente para essas novas gerações, Sim. afasta muito, viu, Sol? Sabe, eles não querem ser tratados de senhor. Não, não, não. Né? Eles tratam os pais como pares, né? Os pais são pares, são Sim. parceiros, são amigos. E no trabalho isso vai se refletir no dia a dia deles, né? Então, a hierarquia para essa nova geração, ela é um pouquinho diferente da nossa horizontal. geração. Então, eu traria mais humanização, então eu contrataria esse processo de olho no olho, Sim. sabe assim, de contratar, de sorrir, né? E eliminaria os processos mais repetitivos, Sim. mais chatos, que esses não vão acrescentar Eu muito. concordo 100% com isso. 100%. Você já passou por situações assim também, de ter que fazer aquele processo repetitivo e falar, estou sendo um pouco explorada aqui? Não, porque eu nunca trabalhei numa empresa muito processual, né? Nunca trabalhei em fábrica, por exemplo, ou algum atendimento a cliente Muito padronizado, telefone, padronizado. Nunca, telemarketing, às vezes nunca, assim, né? nunca tive a oportunidade de trabalhar em empresas que têm esses tipos de processo. Mas eu vejo como cliente, né? A empresa que é mais humanizada, quando a gente é atendido por uma empresa mais humanizada, e uma empresa que não é humanizada, que é processual. Você parece que tá falando robô. Uhum. A humanizada, você até fala, nossa, então tá, bom dia. Nossa, até ele me respondeu, né? Quero avaliar você sim. Você pode me avaliar no final? Claro que eu posso. Faz diferença, assim. Muito bom. Quer escolher mais um ponto para mim? Ah, eu quero, né? Então Já vai, que agora tá você aí, escolhe aí. O que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale? Eu quero que você fale de autoconhecimento. Autoconhecimento. Que é a sua cara. E agora? Desafio ou É carta, você hein? que sabe. Eu vou de desafio. Vamos pegar o desafio? Deixa eu ver o que você... Vamos lá. Se for o desafio que nem você mandou pra mim, você tem que ser mais criativo que eu, porque você é criativo. Ó, deixa eu pegar. Aqui tem mais desafio, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E agora, escolhe um pra mim. Nossa! Essa é boa. Crie uma metáfora com um voo que represente seu momento de carreira. Criar uma metáfora. Profunda essa. Essa é profunda, hein? Vamos lá, criar uma metáfora com o meu momento agora de carreira, é isso? Então eu quero criar uma metáfora que nossa, que difícil. Difícil, Edson. Eu acredito que a gente tem oportunidades de aprender a cada momento. E trazer essa metáfora me parece que é como se fosse uma borboleta. Que ela vai passar um tempo no casulo. Ela tem várias barreiras de tempo, de clima, né, o vento, as ameaças de derrubar. E ali ela está se preparando para depois fazer um voo, que o voo é curto, mas ele é brilhante. E eu vejo que esse momento de carreira, a gente tem um processo de incubação muito importante, o meu momento agora, tem esse processo de incubação, de experimento, de preparação para que essa borboleta faça o seu brilho e que depois isso se transforme novamente num outro casulo e que lance um outro projeto. Então, eu acredito que o projeto agora está passando por um casulo, o meu projeto de vida tem um casulo, para alguns projetos, outros já estão como borboleta, e ali a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando a cada geração. Então eu faria um processo by butterfly. Butterfly. Ó, arrepiou. Não é legal? Arrepiou, É legal, não é? emocionou. Ah, Emocionou. adorei. Bem, quer fazer mais um ponto para você, para a gente finalizar? Ainda temos tempo, ó. Ainda temos tempo. Eu vou aqui na... Deixa eu ver onde eu vou aqui. Eu vou de novo no propósito. Propósito. Você quer carta ou desafio? Eu quero desafio. Desafio. Depois que você fez esse desafio maravilhoso aí, eu quero tentar ser igual. Liste. Ai, não. 3. Não, lista não. Lembra aquela coisa das penas que a gente tem que abrir mão? Uhum. Liste 3 penas desta sua águia que você precisa deixar cair para se tornar melhor. Que você se reconhece. 3 penas. Eu tenho que falar menos. Nossa, mas você é ótima. Gente, como assim falar menos? Essa mulher não pode falar menos. Eu falo demais. Então, acho que eu posso praticar ouvir mais, sem dúvida alguma. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho que deixar cair.
eu tenho que também dar um pouquinho mais de autonomia, às vezes, pro time. Ok. Eu já dou autonomia, mas eu tenho um pouco daquela coisa de fazer Ainda monitorar. a checagem final. A checagem. Double check. Então assim, óbvio que isso depende também do tanto que eu tô treinando e tudo, mas eu ainda tenho essa coisa de falar pra equipe, quando você terminar, passa pra eu ver. Então isso é uma coisa Dá uma monitorada. que eu preciso dar uma melhorada, assim, não ficar tanto ali, porque eu sou, no disco eu sou né? Sou dominante e influente. Então por isso falar menos e talvez acreditar mais, sabe? Confiar lá que vai dar certo. E é que eu lembro sempre de falar, porque o Paulo, que é meu par, ele sempre fala, Sol, você não deixou eu terminar de falar. Fica a dica aí, Paulo, eu tenho consciência que eu preciso melhorar nisso. E, tem outra coisa que eu preciso melhorar. Isso eu preciso melhorar bastante, assim. Organização do meu tempo. Porque eu acabo trabalhando, às vezes, 12, 14 horas sem parar. E eu sei que às vezes tem coisas que eu poderia ter deixado de lado, sabe? Falar, isso aqui não precisa, não é fundamental, mas eu quero fazer tudo. Eu tenho essa ânsia, né, por entregar. Eu quero resolver tudo, eu quero fazer tudo. E às vezes eu poderia estar passando para alguém algumas coisas, e aí eu acabo centralizando. Então eu acho que eu posso melhorar essa minha administração de tempo para ter mais tempo para viver. Não, e o que você está falando, muita gente passa por isso, viu? A gente está brincando aqui, mas a gestão de tempo hoje, o tempo é muito precioso, né? O tempo é muito precioso. Se você trabalha demais, você não vê seus filhos crescerem, você não participa da vida social da sua família, você abre mão de se cuidar, de fazer as coisas que você quer por estar entregando o resultado. E às vezes a gente tem que dar um freio ali, né? Eu acho que... E eu vejo isso nos meus clientes, tá? Cada vez mais diminui o tempo de reunião. Porque as pessoas estão sem tempo para fazer uma reunião para falar de um problema que eles estão tendo para a gente ajudar a resolver. Então, você imagina, eu não estou conseguindo deixar um tempo para resolver um problema que eu preciso resolver. Então, e eu percebo assim, em geral, principalmente os líderes, assim, o volume de trabalho, porque como tem muita informação e muita coisa nova, então que nem agora, né, a gente faz podcast, vai mais ações de marketing, aí implanta a inteligência artificial na empresa, um monte de coisa acontecendo. E aí você se sobrecarrega. Então é muito difícil você pegar e olhar todas essas tarefas que você tem que fazer, além, né, a principal, que é desenvolver sua equipe, e organizar. E o meu maior problema está sendo porque eu gosto muito de estar com a equipe. Então eu fico durante o dia muito com a equipe, e aí no final eu acabo querendo fazer as tarefas que não é com pessoas à noite. Então eu preciso meio que me organizar desse equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é fundamental. O equilíbrio, e ele tá cada vez mais difícil, acho que para todo mundo. Porque é muita coisa, né? Você tem que ficar se inovando o tempo todo, tem que aprender coisa o tempo todo. Então eu tenho muita empatia comigo mesmo e com os outros líderes sobre isso. E aproveitando para falar sobre esse assunto, você que está assistindo, deixa aí nos comentários pra gente o que é que você abriria, quais são as suas 3 penas da águia que você teria que abrir mão, deixar cair para renovar. Conta pra gente que a gente vai trazer esse assunto mais vezes aqui. E é claro, esse daqui é o desafio da essência. Ou seja, a gente quer ir um pouco mais além do óbvio, um pouco mais além do cargo, né? Nós queremos entender o que, de fato, de comportamento nós temos ainda que refletir, trabalhar e também, né, implementar outras coisas. Já que a gente quer resultados diferentes, não dá para fazer as mesmas coisas. Sol, adorei. Você gostou do jogo aqui? Eu quero jogar mais. Não é legal? A gente ficaria aqui a tarde toda, viu? Olha, mas eu quero convidar vocês para o próximo bloco. Não acabou ainda. Fica com a gente no podcast O Voo da Águia, que agora vai ter um momento que todo mundo gosta. Na empresa sempre tem. É aquele momento que a gente fala do aromas e histórias. Eu tenho muitas perguntas para fazer para a Sol e eu tenho certeza que você vai gostar. Vem aí, aromas e histórias. Bora lá, Sol. Vem, vamos tomar um café. Bem, estamos aqui agora no Aromas e Histórias, tomando aquele cafezinho que eu sei que você para aí para tomar rapidinho na sua empresa. E é claro que agora a gente quer conhecer a Sol, né? Sol, líder de uma empresa canadense, de uma empresa que está em vários países do mundo. Quem é a Sol e como ela chegou até aqui? Eu sou a Sol. Sou mãe,
Acho que isso é uma parte minha. Essa é uma parte importante. Quantos filhos são? 2 filhos. 2? Qual a idade deles? Uma menina de 28 e um menino de 20. E eu pareço ter 30. 32. Licença. Tá ótimo. Licença. Comecei muito cedo. Como é a sua relação com seus filhos, hein? Amizade total. É. São meus amigos, são meus melhores amigos. Dou muito bem com os filhos, nunca tive problema. Não passei por aquela fase que as mães falam, a adolescência é um horror. Eu amei a adolescência deles, né? Acabou. Um deles acabou de sair da adolescência, inclusive. Tive problema nenhum, ia pra show junto, festa junto. Pra balada junto. Sempre companheira, sempre amiga. Em casa não tem briga, né? Nunca teve. Assim, as pouquinhas brigas que teve já era mais pra educativa, né? Não pode fazer isso, tal, mas em casa sempre foi um ambiente bem positivo. Bom, enfim, eles são meus companheiros até hoje, né? Estão aí. Como eles veem você como mãe? Você já ouviu um feedback deles? Eu acho que eles me amam. Não eu sei, acho né? Que eu sou mãe perfeita. É bom garantir a pergunta, né, gente? Eu acho que eu sou mãe perfeita. Ixi, que difícil isso, assim. No meu olhar, né? No meu ver, que eles estão sempre me elogiando. Não me acho uma mãe chata, isso já é bom. O que foi difícil nesse processo de ser mãe e trabalho? O horário, né? Acho que essa é a pior parte, assim, porque quando você tem um bebê, você tem que deixar, né, o bebê no berçário para ir trabalhar, porque eu sempre trabalhei, desde os 12 anos eu trabalho. E aí tem também a questão, né, do horário que você volta e tem que deixar tudo preparado para os filhos. Então, agora que já são adultos, não tem problema mais algum, mas quando eles eram bem pequenininhos, né, desde que o Thiago foi pro berçário com 6 meses. Então, eu fui uma mãe que criou, né, os filhos, não foi por vó, não foi vô que ajudou. Então, eu tive que precisar muito desse auxílio de escolinha, de berçário, de ajudante em casa. Mas eu acho que é mais o tempo mesmo, porque é muita coisa, né? Filho são muitos detalhes. São muitos detalhes, é. Muito detalhe. Me fala um pouquinho, Sol. Você é formada, você fez faculdade, quais são as suas áreas de estudo para que a gente possa entender essa sua trajetória? Sim, eu estudei no Santa Marcelina, não sei se você já ouviu, porque quem gosta de arte conhece Santa Marcelina, né? Bastante, estudei em Santa Marcelina. Também estudei em colégio público, quando eu era bem pequena, lá atrás, quando eu cheguei em São Paulo, que eu sou de Minas Gerais. Depois eu fiz FGV e idiomas, né? Que eu estou estudando. Agora estou estudando chinês. Você fez FGV em que área? Eu fiz gestão empresarial, com ênfase em processos gerenciais. Que legal. Que é bem o meu meio, né? Exatamente, perfeito. Gerir empresas, entender as áreas. Muito bom o curso. Você sentiu alguma vez na sua vida alguma restrição por você ser mulher num cargo de liderança em algum lugar? Assim, para falar a real, sempre. A questão de ser mulher você percebe algumas barreiras, né? Só que aí você tem que pensar. Você quer ficar no mimimi e achar que é um mundo machista ou você quer se destacar? Então, para mim, quando eu percebi algum machismo, alguma coisa, eu simplesmente ignorei. A minha vida inteira eu sempre ignorei, continuei fazendo, sendo melhor, e aí muitas vezes os machistas ficaram para trás e eu fui crescendo, mas eu acho que tem muita gente, muita mulher que se coloca como vítima. Porque o mercado é difícil para mulher e tudo. Eu nunca me vitimizei. Eu sempre fui para cima e simplesmente deixava passar se eu percebia que tinha alguma coisa ali. Só porque eu sou mulher, né? Não estão me ouvindo, porque isso já aconteceu várias vezes, né? Essa trajetória de trabalho enorme que eu tenho. Mas eu nunca me deixei que isso me abalasse, não. Fui embora. Zero problema com ir pra cima. Você sempre foi da equipe de vendas? Você trabalhou com esse atendimento ao público, ao cliente? Ou você também já passou por outras áreas? Sim, eu comecei atendendo o cliente. Eu comecei numa locadora quando eu tinha 12 anos de idade. Naquela época a gente trabalhava, na locadora né? de vídeo? Eu também trabalhei numa locadora de vídeo. Naquela época a gente trabalhava quando eu tinha 12 anos de idade. Aí depois eu fui trabalhar numa loja de discos, que ela é icônica em São Paulo, chamou de Stock Discos. Fica lá no Engabaú. Uhum. É uma loja de heavy metal. E ali eu fazia de tudo. Eu vendia disco, eu ajudava a organizar os shows. Então eu era a faz tudo, né? E ali eu tinha 14 anos. Aí depois de lá fui para a área da moda.
Aí eu fui na parte de gestão mesmo, que eu criei uma área chamava Celebrities, que era para modelos que queriam virar atores. E ali eu já comecei a ter minha própria equipe, já comecei a gerir. E aí, enfim, depois da moda, fui para Londres. Aí Londres também, então eu já fui como gestora. E na parte comercial, não foi sempre na parte comercial, né? Já tive muito na parte realmente De de gestão mesmo. operação também. Principalmente em Londres, que eu fiquei 5 anos lá, daí eu tinha 3 trabalhos. Trabalhava pra caramba. Eu tinha uma balada que eu fazia toda quinta-feira, então ali era a gestão da balada mesmo. Aí eu trabalhava com mais uns outros sócios numa empresa que era de divulgação, então também pegando equipe para fazer produção dos flyers e divulgar, porque naquela época não tinha 2000 isso daí, né? Não tinha tanta internet, né? Então a gente usava flyer mesmo. E depois eu gerenciei um estúdio fotográfico lá. Então eu tinha 3. Trabalhei bastante. Como foi essa Antes de experiência lá voltar em pro Brasil. Londres? Ah, Você foi sozinha? Por que você foi para eu fui Londres? sozinha, porque eu não falava inglês. Aí você foi aprender. E esses inglês de escola não. Né, Não era suficiente, não era não era suficiente. suficiente. A não ser que você esteja dedicado e indo, né, constantemente para uma aula. Mas o meu não, era o inglês da escola, né, que eu tinha. Então eu senti essa necessidade, eu falei, para eu crescer na gestão, preciso ter um inglês melhor. E aí eu decidi ir, e fui. Aí eu fiquei 5 anos, trabalhei muito, juntei bastante dinheiro, que eu sou bem organizada nesse sentido financeiro, e voltei para o Brasil em 2005. Foi quando eu entrei na área de recursos humanos. Sol, do que você sente saudades? É para falar a verdade? Das baladas! Por que não vai mais, Sol? Das baladas de Londres! Porque Londres é Londres, né? Não tem balada igual. O que eu mais sinto saudade de lá é isso, de falar a verdade. Me fala de um erro. Um erro? Que erro. Às vezes eu penso, deveria ter ficado, deveria ter voltado. Talvez seja um erro, porque eu estava indo muito bem na minha carreira lá. Mas eu vejo que esse erro também não é um erro. Na verdade, eu não sei. Às vezes eu penso, eu devia ter ficado porque eu estava indo muito bem. Mas aí também eu não teria oportunidades que eu tive no Brasil, quando eu vim para o Brasil. Então eu acho que é isso, mas não é erro, né? É mais se eu tivesse ficado. Era mais uma possibilidade, né? Provavelmente não é nem estar em Londres, eu estar em outro país na Europa. Porque eu gosto de mudar, né? Então eu provavelmente estaria por ali. Você já reconheceu o seu propósito? De vida? Sem dúvida. Conta pra gente. Sempre ser uma pessoa melhor. Sempre. Evoluir. Pra mim é isso. Tá sempre evoluindo. Não tem um propósito O que é de melhor ficar pra você? bilionária. O que é ser melhor? Uma pessoa melhor. O que é ser uma pessoa melhor? Sempre melhor. Fazendo bem. Sendo uma pessoa que cuida das outras pessoas. Que não tenha nenhuma mancha na vida, né? De coisas ruins, assim. Eu durmo tão bem. Eu quero estar sempre dormindo bem. Sempre ética, sempre correta. Sempre cuidando das pessoas. Eu tenho medo de? Medo? Ixi, eu não tenho medo de nada, né? Só de paraquedas. Eu surfo. Não, medo. Putz, cara, você acredita que eu não tenho medo nem de cobra? Não tenho medo de aranha, deixa eu ver, de barata, não tenho medo de barata. Não tenho medo de altura. Eu não consigo pensar no medo. Deixa eu pensar, Não. calma, medo. Mas daí é o medo de uma tragédia, vai. Pode pensar numa tragédia? Pode. De algum filho meu morrer. Acho que é só isso. Você tem medo da morte? Não, da morte não, mas assim, eu não gostaria do meu filho morrer. Eu prefiro morrer primeiro. Acho que se for pensar assim, nossa, você tem medo de morrer? Não. Mas todo mundo fala que não tem, né? Obviamente deve ter um pouquinho, mas eu não fico pensando nisso. Que medo. Mas às vezes eu penso assim, qual seria a pior coisa que poderia acontecer na minha vida? Perder um filho, perder né? um filho por uma tragédia, assim, um assassinato, alguma coisa assim. Mas eu não sou uma pessoa medrosa. Medo não faz parte, assim, do meu currículo. O que é a vida pra você, hein, Sol? A vida é viver. A vida é maravilhosa. A vida a gente tá aqui pra aprender. A vida tá aqui pra gente se divertir. Eu adoro me divertir. Você sabe, Alan. Eu adoro me divertir. Eu adoro me divertir com ela, porque sair com ela é sempre divertido. Você tem que sorrir, pelo menos uma vez no dia. Não dá pra você passar um dia sem dar uma risada, sorrir. Levar a vida é isso, é leve. Sol, se você encontrasse com a Sol, criança, o que você aconselharia pra essa criança?
Nossa, você não me falou que ia ter essas perguntas aqui. Ué, gente, é o nosso café com histórias aqui, ó. Eu ficava pensando. O que você falaria para essa pra criança essa hoje, hein? criança? O que você falaria para Sol? Eu falaria pra Sol dar mais atenção pro papai e pra mamãe. Que eu sempre fui uma criança independente, saí de casa muito cedo, saí com 14 anos de casa, nunca mais voltei, assim, pra trabalhar e fazer minha vida. Casei com 18 anos. Então eu acho que eu seria uma criança que talvez um pouquinho mais apegada ao pai e à mãe, sabe? Você sente falta dos seus pais? Eu sinto. Hoje eu sou mais próxima da minha mãe do que eu era quando eu era adolescente, por exemplo. Eu sempre fui muito desapegada. Extremamente desapegada. Então, pra mim, né, aprender a vida, fazer as coisas do que aqueles momentos, jantar com meu pai e com a minha mãe, sabe? Não dava muito valor isso. Vamos almoçar e jantar com família. Tipo, não, almoço com família não tem graça, sabe? Então, eu acho que talvez eu falaria assim, dá mais atenção pro seu pai e pra sua mãe. Acho que é isso, assim. Faltou um pouco, assim. Minha mãe reclama até hoje, né? A mãe sempre vai cobrar, né? Meu pai não tá mais aqui. Mas a minha mãe reclama. Fala, avó, você vive viajando, vive não sei o que, vive trabalhando, nunca tem tempo pra mim. Ela vive reclamando. Eu falo, não, mas você tem razão. Preciso colocar mais em primeiro lugar a família, às vezes, né? A gente acaba indo. E o que a Sol ainda não conquistou e ela quer conquistar? Fama. Mas, depois desse podcast vai bombar nas redes. Fama, gente, eu preciso ser famosa. Eu nunca fui famosa na vida, eu quero ser famosa. Acho que isso. Não quero mais filhos, tô satisfeita, ó. Satisfeita de filho. São filhos lindos, né? Gosto do trabalho, tá tudo bem. Meu namorado é incrível. Mas eu acho que dinheiro, acho que é consequência, né? Você trabalha, você acaba... Quando você fala fama, você quer prestígio? Você quer reconhecimento? Não, tô brincando, né? Você quer ser famosa? A minha cara de quem quer sair na rua. Vai, né? E todo mundo dá autógrafo. Hoje é podcast aqui, amanhã é Broadway, Hollywood, sei lá eu. Não, tudo que eu não quero é ser famosa. Desse jeito, imagina, fico até com dó de gente que é muito famosa. Eu falo, meu Deus, a pessoa sai na rua, todo mundo, quer dar uma foto, não tem sossego. É difícil. Não, sossego eu adoro sossego. Você quer sossego? Mais sossego? Adoro sossego. Eu não sei se eu vou conseguir. Não sei porque a gente consegue ser tudo, né? Que a gente quer. A gente se vira. Mas ser uma Madonna, por exemplo, difícil, hein? Difícil. Acho que eu viverei de máscara pra sair na rua. O que foi difícil para você construir sua carreira? Eu ia falar nada, mas aí é muito... Muita pretensão, né? Nossa, difícil? Cara, acho que o mais difícil são as pessoas, né? Você aprender a lidar com as pessoas, principalmente pessoas, os líderes, né? No seu nível, assim, os pares. Pares é uma coisa que você tem que estar... Porque as pessoas são diferentes, elas têm que ser diferentes, porque se todo mundo fosse igual, né? Então, às vezes você tem um perfil, o outro líder tem outro perfil, a outra líder outro perfil. Então, o mais difícil, eu acho, é estar no meio desses perfis sem briga, sem desavença, entender um ao outro, assim. Isso eu acho que é um desafio, porque são pessoas completamente diferentes de você. E você lidar com pessoas diferentes, às vezes tem que... aquela coisa da discussão. Ela é uma discussão produtiva ou ela é uma discussão vingativa, né? Ela é ruim. Então você tá sempre, não, a pessoa é diferente de mim, ela pensa diferente, pensar que isso é pra te ajudar. Completar, né? Mas todo mundo sabe que isso não é fácil, né? Às vezes, pra tomar uma decisão. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, como é que faz? Então eu acho que isso é a parte mais difícil, assim, de gerir empresa, sabe? A gente tá sempre se alinhando. Pessoas, né? E o resto vai, né? Vai indo. E, obviamente, a parte financeira, né? Garantir tudo certinho. A sobrevivência, o controle, né? A sobrevivência da empresa. Não sair gastando. Ser consciente. É isso. Se você tivesse que dar um conselho, a gente não dá, porque, né? Se ele fosse bom, a gente cobraria por ele, né? Eu ia te falar, vai no chat GPT. Vai no chat GPT, ele dá o melhor conselho. Conselhos. Mas se você tivesse que passar uma dica, sabe, para essas pessoas que estão assistindo e que pudesse mudar um pouco a visão delas sobre ser mulher, conquistas, valores, o que você falaria de importante? Fala, lembre-se que se eu tivesse esse conselho antes, eu teria chegado mais rápido ou melhor no meu tempo. Para mim é sair do negativismo. Me fala mais sobre isso.
que eu vejo que muita gente coloca o problema em primeiro lugar. Ah, é porque isso, porque não sei que não dá certo. Ah, é porque a vida não sei o que. Ah, é porque minha mãe, é porque minha namorada. Eu acho que você tem que já acordar positivo. Se você já faz as coisas positivamente, obviamente, né? Não é só ser feliz, né? Ah, eu sou feliz, eu sou positiva, vai adiantar alguma coisa. Você tem que correr atrás. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que... eu acho que é menos mimimi e mais ação, sabe? Mais accountable. Uma coisa que eu falo muito, eu falo isso muito pra minha equipe. Falo muito, muito, muito isso. Se sente o dono da empresa. Eu não sou dona da Eagles Fight, mas eu me sinto dono da empresa. Então, assim, antes de tomar uma atitude, você faria isso se o negócio é seu? Assim, essa é a sua empresa, você faria isso? Você falaria assim com o cliente? Porque quando você se coloca no lugar, né, de dono, para mim isso é fundamental. Se coloca no lugar de dono, você vai fazer o melhor para a empresa. E não importa que ela não é sua, você está ali, né, você é uma funcionária, você é uma colaboradora, você está ali. E aí você tem... Eu acho que você pensando assim, você cresce. Se você pensa diferente, não se coloca ali como dono do negócio, você acaba tomando decisões erradas, muitas vezes. Porque entendeu? Não é meu o negócio mesmo, então que se dane. Entendeu? O cliente, depois eu saio daqui. Então, todos os trabalhos que eu trabalhei na minha vida, eu sempre entrei com essa mentalidade. Acho que é por isso que dá certo, que eu sempre tive oportunidades para liderar empresas. Eu acredito que é por isso. Eu acho que se você perguntar pro Dave, que é o meu líder, né, um dos fundadores da Eagles, eu acho que uma das coisas que ele... Aliás, ele já me avaliou, ele falou de accountability, né, de pegar pra si. Que eu me coloco como se fosse meu. Não importa que ele tá longe, né. Aquilo nossa, tipo, muito importante pra mim. Então, É parte de você, é né? parte de você. Senão não tem nem por que estar na empresa, né. Sol, você tem consegue fazer alguma relação de espiritualidade e profissão? Eu acho que quando eu falei isso, sair do negativismo e propor ser mais positiva, positivismo, eu acho que tem a ver com o espírito também. Então, Como que é essa relação para você? eu acredito muito na energia, né? Então, se você se mentaliza numa energia negativa, da hora que você acorda, você vai atrair coisas negativas e isso vai afetar no seu trabalho. Eu acredito nisso, muito. Assim, que a energia que a gente coloca, ela muda o ambiente. E isso tem a ver com o seu estado de espírito, né? Não com questão de religião, mas questão do seu estado. Eu acho que isso, você reflete isso nas pessoas, né? Então, quanto mais você se cuida, porque também para você estar assim, você tem que estar bem com você mesmo, é o tal do autoconhecimento, né? Se você sabe, lógico que ninguém é perfeito, né? Tem momentos difíceis, momentos bons, momentos difíceis, mas se você já acorda pensando nisso, fala, poxa, né, tô de TPM, eu já sei que eu já vou estar mais irritada, mas você ter consciência que você está mais irritada e lembrar que, poxa, a tua irritação vai passar para outra pessoa, você se analisar e já melhorar, isso já é Transformar a energia, transformar. né? Porque tem gente que acha que não faz, eu sou assim, burrada mesmo, e é meu problema. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Só que isso afeta as pessoas. A pessoa acha que não só de estar perto. Eu acredito que já a energia já... Você tá com alguém que tá buscando mesmo, sofrendo, às vezes tá com um problemão na vida. Mas ela tá ali bem, né, tentando... Com foco no positivo, com foco no resultado, né? Isso vai influenciar quem tá do lado. E por falar em energias boas, nós estamos aqui querendo saber se a energia do podcast tá legal. Então escreve pra gente aí. Mas já estamos indo para a reta final e se você está curtindo, curte, compartilha, que agora nós vamos para o último bate-papo com o Sol Majores. Eu tenho certeza que vai ficar memorável para você. Eu já volto. Clec! E esse é o podcast O Voo da Águia. E aí, tá curtindo? Estamos no final do nosso bate-papo. Eu sei que eu queria ficar com ela aqui mais um tempão, mas não dá, né? E aí, Sol, vamos fazer mais uma provocação aqui com você. Eu sei que o que compõe o ser humano é a cultura, né? É o que ele vivencia, é o que ele aprende, o convívio. E isso vem construindo a sua carreira. Eu queria que você me falasse aí qual foi um livro, o último, ou um livro que você marcou e que te inspirou bastante. Não tem nada a ver com o assunto. Ótimo. É o Drácula, de Bram Stoker. Drácula. Eu amei ler esse livro. Eu amei, porque ele é um filme, é um livro que ele fala
religião, de tempo, de ciência, de crença. Então foi um livro bem marcante. Inclusive eu tive vários pesadelos, né? Que parecia real. É um livro muito bem escrito. Boa. Foi meu favorito até hoje, assim, né? Não tem nada a ver com o mundo dos negócios, mas como... Mas são analogias, né? Eu acho maravilhoso. O livro tem esse poder, né, gente? O livro tem o poder de Drácula trazer essa foi analogia. um livro auge, assim, na minha vida. Mas dá medo, gente. Se vocês forem assistir não, eu tô com um filme na cabeça, mas se for ler, já saiba que ele é tão real que você vai ter pesadelo. Mas é muito bom. Agora, me fala, qual foi o último espetáculo que você assistiu que foi marcante? Pode ser show? Pode ser show. Porque eu acabei de sair, né, acabei de ir num show que foi na Flórida, que é do Metallica, que também foi o melhor show da minha vida. Maravilhoso. Eu sou meio metaleira, gente, ó. Minha preta aqui, ó. Você quer saber alguma coisa do show? E aí, foi Por bom? que eu não gostei sei, do show? conta mais detalhes aí. Tá, eu vou falar porque eu gostei. Primeiro porque eles estão com mais de 40 anos de banda, e eles estão melhores do que no passado, eles estão perfeitos, acho que também muita tecnologia hoje, né? Os instrumentos perfeitos. E eles fizeram um show extremamente inclusivo. Então, eles pegaram o estádio, tinha 65 mil pessoas, é isso que eles estão fazendo, na verdade, no mundo inteiro. E fizeram o palco no meio, redondo, assim. Então, quem pagou pista, que é a mais barata, assistiu eles de frente. Porque eles dividiram em 4 blocos o show, então eles foram girando aqui, assim, ó. Então, todo mundo teve a oportunidade de ver eles de perto. Eu fiz vários filmes, todo mundo, nossa, você tá na VIP. Eu falei, gente, VIP nada, eu tô na pista, na mais barata. Então eu achei assim que foi muito respeito ao público, sabe? E aí ao final também eles fizeram coisas que eu sinto falta às vezes dos artistas fazerem, que terminou o show, eles continuaram lá, eles agradeceram o público, super humano, super, né? Não, terminou o show, tchau, gente, fui embora, sabe? Então eu achei que foi assim, parabéns pra eles, depois de acho que 45 anos de banda, eles ainda estarem ativos do jeito que eles estão, tocando melhor do que eles tocavam, estão melhores mesmo, e ainda fazer um show tão inclusivo. Pra todo mundo que tá ali poder vê-los de perto, sabe? Foi emocionante, gente. Eu chorei pra caramba. Muito aprendizado nisso que ela tá falando, tá? Muito Tá vendo? aprendizado. Metaleiros também amam. Sol, conta pra mim. Um filme marcante na sua vida. Olha, a gente falou desse filme hoje, né? A Casa dos Espíritos. É um filme bem marcante. Mas um outro filme que eu acho muito marcante, que eu acho que é muito fofo, mas pra mim... visualmente, até a história em si, é o Avatar. Eu adoro. Eu amo esse filme. O primeiro, gente, o segundo também foi bom. O segundo é mais incrível. Mas assim, o primeiro, quando eu assisti a primeira vez no cinema, assim, primeiro as imagens, que nunca tinha visto um filme daquela forma, né? E eu acho muito louco, assim, a história do Jake, que ele é um militar nessa... Não sei nem como chamar isso, né? Talvez um conflito moral dele ali, né? Tipo, ele é um militar, mas ele vai para esse mundo do Avatar e ele aprende a cultura, ele aprende... Então, o que ele faz, né, moralmente? Ele continua sendo militar para destruir ou ele segue, né, o que ele vivenciou ali no mundo Avatar, que é cheio de romance e tudo? Então é um filme que eu acho maravilhoso, assim. Acho que todo mundo tem que assistir o Avatar. Fora que é romântico, né? E a história, né? A moral do filme é maravilhosa. Quem não assistiu, eu assisti os dois. O segundo eu assisti 3 vezes. E é emocionante. Eles conseguiram... É que o primeiro, eu acho que é o impacto, né? Porque o segundo você já viu o primeiro. Então aquela coisa visual. O segundo eu vi no 3D também. Nossa. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, eu ia perguntar da música, né? Mas, gente, ela já falou da banda. Você tem alguma música marcante na sua vida? One, do Metallica, que ganhou Grammy, gente. Você vê? Os caras ganharam o Grammy Awards. O Metallica no Forever. A One é uma das músicas que eu mais gosto deles. Muito obrigado por compartilhar. compartilhar. Vai lá, Metallica. Eu quero agradecer aqui, né, a Sol por ter participado conosco nesse podcast especial. Sol, eu queria pedir uma última coisinha. Você pode deixar uma mensagem, assim, do que vale a vida de fato, né? Onde está o voo da águia da Sol hoje? Acho que se conhecer, importante, estar sempre se autodesenvolvendo, que eu acho que é muito importante estar sempre em evolução.
como eu disse, né? Manter o humor, manter a vida leve e acho que ser accountable, para mim é uma palavra muito importante, né? Pegar para si as coisas, fazer com vontade, que daí dá tudo certo. Bem, eu quero aproveitar aqui já com testemunhas, presentear a Sol com este livro do fundador da Eagles. Eu sei que ela tem todos, mas agora ela vai ter mais um que ela vai ler com o maior carinho. Muito obrigado, Sol, por estar aqui. Alan. Foi um prazer. Tenha gostado. Vou estar sempre aqui disponível quando você quiser que eu volte. E você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, @EaglesFlightBrasil. Tem muito mais que nós vamos ainda trazer para vocês. E é claro, a cada episódio desse podcast, novos convidados, novas histórias, para sabermos o que de fato faz um grande voo de uma águia. Muito obrigado e até a próxima.